O Caleidoscópio está de volta ao vivo e hoje a discussão envolve custo com transporte. Você acompanha o programa na TV Horizonte, no canal universitário pela PUC TV e também na TV Educar em Ponte Nova. Várias partes do Brasil recebem o nosso sinal e acompanham o programa. Em Juína, no Mato Grosso, tem uma galera ligadinha no bate-papo aqui. E nós queremos saber, né, gente, qual o custo do transporte aí em Juína? Participe aqui com a gente. Manda um abração, então, para todo mundo que está aí em Juína acompanhando o programa. E você que está perto ou longe, fique conectado com a gente pelas redes sociais. Lá nós temos até presentes para você, olha só. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Aproveite e participe! Gente, hoje aqui estamos discutindo o custo com o transporte. Você já pensou quantas pessoas se deslocam diariamente? Nessa de ir e vir, são 1.600.000 usuários diariamente que utilizam o transporte coletivo. 2.992 ônibus circulam pela capital mineira, sendo 417 do MOVE. Sobre os trilhos, temos em média 220.000 usuários diariamente circulando pelo metrô de BH. Nas ruas temos também os veículos particulares. Só na região central da cidade são quase 500.000 que movimentam o trânsito. Isso sem contar os táxis. Caramba, hein, Antônio? E aí? Com essa quantidade de pessoas, né, se locomovendo, tendo em vista essa grande movimentação, é possível baratear um pouco o nosso transporte? Veja bem, o custo de transporte, a gente tem que falar um pouco dele, não só o que o consumidor paga no final. A cidade está aí, ela tem que ter infraestrutura, antes disso tem que ter um planejamento e que muitas vezes o planejamento existe, mas não existe uma fiscalização de como ocupar o território. Então, existem, assim, densidades demográficas altas em determinadas partes, seja de Belo Horizonte, seja do Rio de Janeiro, as cidades no geral. E isso acaba o quê? Não tendo a fiscalização do poder sobre o plano diretor que foi planejado a cidade, então ela vai ficando inchada. Se ela fica inchada, o metrô não atende, o MOVE não vai atender, em resumo, a coisa é um pouquinho mais complicada do que simplesmente a tarifa final. Exemplo, se eu vou comprar um ônibus, quanto que ele custa? O preço desse ônibus é um capital que o empresário está colocando e que isso, lógico, quantos anos esse ônibus vai durar, tudo isso entra no cálculo da tarifa. Quantos pagantes, né? Vamos falar do passe livre um pouquinho também. Quantos pagantes e quantos não pagantes? Se o passe livre é livre para o estudante, alguém tem que pagar. Bom, não é livre para o estudante, é livre. Aí vem a pergunta, depois, né, a colega pode falar sobre. Bom, então, transporte, custo de transporte, ele é antes de tudo social. Então, os governos, seja federal, estadual ou municipal, têm que arcar com isso um pouco. Falar que o metrô não é suficientemente, ela arrecada menos do que gasta, pode ser verdade. Mas e onde que está, então, a fatia do IPTU que todo mundo paga? A fatia do IPVA que todo mundo paga? Então, o planejamento tem que ser um pouquinho além de simplesmente a tarifa que eu pago, R$ 3,40, R$ 3,10. E esse planejamento, né, assim, para a engenharia, não é algo assim, né, de planejamento para pensar o amanhã. É para pensar 30, 40 anos, não é isso? Todo mundo quer o imediatismo, o hoje, me interessa o hoje. E não é assim. Não é assim. Nós temos que planejar, né? Está aqui o Vander, colega da área de cargas. O Brasil, ele precisa de ter, como nação, olha o território brasileiro.
Compara com os Estados Unidos. Por que que lá o transporte ferroviário é responsável por mais de 30% de transporte de cargas e aqui no Brasil é menos de 25%? Isso porque o minério de ferro está praticamente só na ferrovia. Se tirar o minério de ferro, isso cai para 15%, 16%. Então, o planejamento, o custo de transporte, ele vai além das cidades, ele vai além do Estado, ele vai na nação. Então, a matriz de transporte brasileira está errada do ponto de vista de cargas, né? Todo mundo sabe disso. Nós temos hoje 60% de transporte de cargas no Brasil transportada por caminhões. E se parar, para o Brasil. Né? E aí o Wander entra aí nessa questão, né, Wander? Diretamente, assim, se a gente puder pensar, a partir até dessa colocação dele, das rodovias, que já foi identificado em um problema, que outro problema a gente poderia minimizar para que esse consumidor, lá no final, não pagasse tanto pelo transporte? O planejamento para fazer um trânsito mais ágil. Porque um dos maiores custos que nós temos é a ociosidade. E o que os nossos governantes fazem é justamente ao contrário, ao colocar restrição de caminhão em determinados horários. Gente, por que que o povo, o cidadão, vai no centro? Para consumir. Consumir serviços, consumir produtos. E consome por quê? Porque nós levamos os produtos para o centro. Se tira o caminhão do centro, você vai tirar a comida, o pão, a roupa, não vai ter motivo de ter ninguém lá. Então, eles pensam ao contrário. Tinha liberdade para transitar caminhões aqui em Belo Horizonte, até caminhões de 6, 7 toneladas. Tiraram um caminhão de 7 toneladas e colocaram 6 de um. Quem que ocupa mais espaço no trânsito? 6 caminhão pequeno ou um médio? Quem que dá mais velocidade no trânsito? Então, é esse questionamento que a gente faz que está levando a ficar mais ociosos os caminhões. Então, essa ociosidade é o que faz com que o transporte tenha essa carga um pouco maior. O transporte fica mais caro e tudo fica mais caro. Se você considerar o preço da passagem, conta ela, um dos fatores que vai determinar o preço é quantas viagens o ônibus dá por dia. Quanto mais veloz o trânsito, mais viagens ele vai dar. Vai ter menos custo fixo. O professor pode confirmar. Então, se ter um trânsito mais ágil faz com que o transporte, ao fim, fique mais barato. Eu só discordo dele que o Brasil é um país rodoviário, sim, mas não pelos nossos governos ter privilegiado as rodovias, porque nos últimos 30 anos eles não investiram nada em infraestrutura nenhuma, não fizeram uma nova rodovia, não fizeram nenhum novo porto e nenhuma ferrovia. A história do Brasil começou com Mauá na ferrovia, e as nossas ferrovias são as mesmas até hoje. Então, enquanto os nossos concorrentes do BRICS investem 5%, 6%, 8% do PIB em infraestrutura, o Brasil investe 0,1%, 0,2%. Então, eu entendo a fala do Antônio no sentido de termos muitas rodovias, né? O sistema de transporte é utilizado muito em rodovia. Acho que foi isso que ele quis dizer nesse aspecto, né, Antônio? De uma distribuição até em ferrovia. Não é bem isso. O Wander tem razão no sentido de planejar e no sentido de também implantar novas rodovias, que nós temos poucas. Se você comparar a malha da França, dá quase 1 milhão de quilômetros pavimentados. No Brasil, nós temos 220 mil. Olha o tamanho da França, olha o tamanho do Brasil. Né? A França é do tamanho do estado de Minas, só para comparar. Então, nós não temos muitas rodovias, mas acontece que nós estamos mal planejados do ponto de vista da matriz. Olha, ferrovia, bem lembrou o Wander. Barão de Mauá, na história, 1850, fez a primeira ferrovia brasileira, tudo bem. Mas aquilo parou em termos de quê? Daquele copiar um pouco da ocupação territorial que teve na época também nos Estados Unidos. Então, parece que naquela época, 1850, a coisa estava indo bem. Mas dali, 1950, 100 anos depois, a indústria automobilística tinha que se implantar no Brasil. E, a partir daí, algumas rodovias foram feitas e que estão aí até hoje. Não tem essa muita condição novidade que ele estava colocando, né, dessas rodovias, que acaba entrando no custo, né? É o pneu, é o desgaste do pneu, o desnível na pista, o desgaste desculpe do eu insistir, mas a matriz que a gente fala é o seguinte: quanto eu pago pelo quilo de arroz, né, que eu como, você come, todo mundo come arroz, todo mundo come macarrão. Tá? Então, para apurar esse quilo do arroz, imagina ele sendo produzido lá no interior, imagina ele chegando na mesa do consumidor. O custo de transporte está aí, ó.
Se não tem infraestrutura, se não tem uma matriz de transporte adequada, é lógico que o custo do quilômetro transportado, né, de um produto dessa natureza. Imagine o sal sair de Mossoró, Rio Grande do Norte, chegar em Minas ou no Rio Grande do Sul por caminhão. Eu não estou criticando o setor, eu estou criticando o planejamento que é mal planejado e mal executado. Olha, Mossoró é litoral, Rio Grande do Sul é litoral, por que não sai uma embarcação lá com sal? É a logística, então, né? Logística. Vamos dar uma pausa aqui na conversa para depois a gente ouvir também mais a questão do transporte público. Vamos ouvir música agora, gente? Daqui a pouco a gente continua a discussão. Vamos lá, Eliezer, com mais uma? Sim. Trabalho autoral, né? Mais uma agora é All Star? Isso, essa se chama All Star. Bora lá então de All Star. Quando te vi pela segunda vez, logo vi que seria assim. Logo senti que fluiria. Quando te vi pela segunda vez, tive certeza enfim. Lá no Rio, nas férias, no verão de All Star, preto, de vestido e cabelo preso de All Star, preto, de vestido e cabelo preso de All Star, preto, de vestido e cabelo preso. Você foi muito mais que o normal. Não é amizade, nenhum romance, mas é peculiar. É mais que novela, bem mais que um lance, ou que tu possa imaginar de All Star. Cabelo preso de All Star, preto, de vestido e cabelo preso de All Star.